Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu tô aqui mais um dia para compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Uma mensagem que me abençoou muito e tenho certeza que vai abençoar muito vocês também. Bom, o tema da mensagem de hoje é quem eu sou. E eu queria falar um pouco sobre identidade, porque eu creio que é um tema que fala muito a respeito da nossa geração, dos nossos jovens, de nós, jovens e adolescentes. Mas por quê? Porque eu creio que quando nós iniciamos a nossa fase, nessa fase da adolescência, nós começamos a refletir e fazer algumas perguntas, como por exemplo, quem eu sou, por que eu fui criado, por que eu estou aqui, será que eu tenho um propósito? Muitos jovens hoje se perguntam isso, porque realmente não sabem o motivo de estarem aqui, não sabem qual é o seu propósito, não sabem quem são. E então, diante dessas perguntas que nós começamos a nos fazer, o inimigo ele começa a lançar coisas nas nossas vidas, começa a lançar mentiras a respeito de nós. Como por exemplo, nós não somos amados, nós estamos aqui por um erro, nós somos um erro, nós não temos um propósito, ninguém nos ama, nós não servimos para nada. O inimigo então ele começa a lançar essas mentiras nas nossas vidas e nós acabamos acreditando e transformando essas mentiras em verdades nas nossas vidas. E aí, diante de tudo isso, no nosso cotidiano, nós começamos a fazer coisas para tentar provar para as pessoas e para nós mesmos que nós somos alguém e que nós temos algum valor. Ou seja, nós começamos a agir na nossa sociedade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de maneiras para agradar aos outros. E diante disso, nós já podemos entender que nós então não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos que nós temos um propósito. E eu queria falar algumas coisas que nós precisamos fazer para entender essa identidade. E a primeira coisa é saber quem nós somos. E eu quero dizer para você, jovem, que você é filho de Deus, você é filho do Rei, você tem um pai que te ama, um pai que antes de tudo desejou ter você como um filho. O pai que muito antes do ventre da sua mãe já havia te criado, já sabia para que você estaria aqui, no tempo que você estaria aqui. E qual propósito Deus teria para você. Assim como Deus fala para Jeremias, que desde antes do ventre da mãe dele, Deus já havia separado para ele ser profeta entre as nações. Ou seja, Deus tem um propósito para você, você não está aqui à toa. Deus, ele é seu pai e ele desejou você como um filho para ser imagem e semelhança dele, para ter intimidade com ele e para ter um propósito na terra. Lá em Gênesis 3, fala sobre quando Jesus todas as tardes descia para ter comunhão com o homem, para ter comunhão com Adão. Ou seja, Deus nos criou para termos intimidade com Ele. Porém, devido ao pecado, o homem se afastou de Deus e criou uma linha entre o homem e Deus. E foi quando o inimigo começou a lançar essas coisas ao nosso respeito. De que nós não servimos para nada, de que nós não temos nenhum propósito, mas isso é mentira. Porque como eu já disse, na Bíblia fala que muito antes de nós nascermos, Deus já havia nos separado e nos chamado pelo nome. Então você precisa entender que você é filho amado, que você é herdeiro do trono de Deus e que você, por meio de Deus, tem um propósito. Bom, a segunda coisa que nós precisamos entender então é quem é Deus para as nossas vidas. Deus, ele é nosso Pai e nós precisamos entender também que nós somos livres para ter acesso a Ele, para ter acesso ao Pai. Nós podemos ser livres para entrar na presença dele por meio de Jesus Cristo. Eu andei refletindo sobre uma frase que fala assim: quem não sabe quem é, não sabe o que pode. Sabe, se nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos que nós podemos ter um acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Que hoje nós não precisamos mais de pessoas para se relacionarem com o Pai por nós. Nós precisamos entrar na presença dele e falar: Pai, eu tô aqui, fala comigo. Ou Pai, eu estou aqui, eu quero desabafar com o Senhor. Deus, ele é nosso amigo, ele é nosso Pai, ele é nosso conselheiro e ele está a todo momento conosco. Sabe por quê? Lá em Gênesis fala que quando Deus criou o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, há fôlego de Deus em você, há digitais de Deus dentro de você, porque você foi criado do barro, mas Deus soprou
a vida dele em você, ou seja, a vida de Deus em você. Então você tem que entender que nada pode te separar do amor de Deus. Eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Romanos 8, 38 e 39, fala assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem o pecado, nem o erro, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode te separar do amor de Deus. Gente, nós temos que entender, olha que incrível, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Então você precisa entender quem você é e que existe um Pai que te ama. Sabe, quando nós somos jovens, por algo do passado ou algo que as pessoas nos dizem, nós começamos a criar rótulos sobre a nossa pessoa. E aí nós começamos a usar isso como muleta para nos apoiarmos. Por exemplo, o famoso vitimismo. Então, jovem, você precisa se desrotular hoje, sabe? Você não é o que os seus pais diziam que você era. Você não é o que o seu amigo te diz. Você não é alguém que não serve pra nada. Você não é alguém que veio aqui sem propósito, porque o Senhor, Ele tem um propósito pra você. Não fique usando rótulos, não fique se escondendo por algo que as pessoas diziam em relação a você. Você tem uma identidade. Você tem um RG espiritual. E você é filho de Deus. E nada pode te separar do amor de Deus. Então, hoje, entenda que você tem um chamado, que você é sim muito amado, que você é especial, você tem um propósito, você não está aqui à toa, você não nasceu por um erro. Deus te ama e Ele já havia te planejado muito antes do que você possa imaginar. Talvez os seus pais não tenham planejado você, assim como eu. Os meus pais não haviam me planejado. Mas embora os meus pais não houvessem me planejado, Deus, muito tempo antes, já sabia quem eu era, já sabia para que eu viria à Terra, já havia me amado e já havia me chamado pelo meu nome. Então comece a viver, jovem, debaixo de uma identidade. Eu sou filha de Deus, eu nasci para um propósito, eu tenho um chamado, eu posso ainda não saber qual é, mas eu nasci para algo, eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui por um acaso ou por uma coincidência, não. Jesus já havia planejado uma vida para mim. Sabe, comece a caminhar e a fazer coisas para a sua adoração para com Deus, porque na Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por dele, por meio dele e para ele. Ou seja, nós temos que viver para Deus. Por que você faz o que você faz? E para quem você faz o que você faz? Jovem, não se perca. Não deixe que o inimigo lance mentiras ao seu respeito. Você tem sim um chamado. Você é filho ou filha de Deus. Então não se perca mais. Saiba que há uma identidade. Que você é alguém especial. E que você tem um chamado. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, nós estamos na Tua presença, Deus, para Te dizer que, Pai, nós queremos entender hoje, Deus, que nós temos um chamado, que nós temos alguém aqui que nos ama. Então, em nome de Jesus, Deus, que essas mentiras que Satanás tem lançado às nossas vidas e que nós temos acreditado como verdade caia por terra hoje, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos hoje, Pai, entender que nós temos uma identidade, que nós temos um RG espiritual. E que não é aquilo que nós fazemos que nos define, como por exemplo a nossa profissão. Não, é aquilo que o Senhor tem para nós que nos define, quem nós somos. E o Senhor já havia dito que nós temos um propósito e que nós somos filhos amados. Então que essa verdade reine nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar para o alvo certo e que nós possamos não nos perder mais nas mentiras de Satanás. Em nome de Jesus. Bom, então é isso, jovem. A mensagem de hoje foi essa. Que a partir de hoje você viva com foco e sabendo quem você é. Em nome de Jesus, que você queime muito, muito e muito mais por Jesus. E Deus abençoe muito vocês.